Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Joaquim, gente! Moçada, eu sou o professor Joaquim e vou continuar aqui resolvendo a prova de matemática do concurso de nível médio para escriturário da Prefeitura de Mirassol, que aconteceu no dia 30 de julho de 2023. Nesse vídeo eu vou resolver a questão 13, que tratou de máximo divisor comum. Bora lá! Para uma ação social, pretende-se distribuir em grupos todas as 288 mulheres cadastradas em um programa social de determinado município, sendo 120 mulheres com apenas um filho e as demais com 2 filhos cada. Para tanto, cada grupo deverá conter X mulheres com apenas um filho e Y mulheres com 2 filhos. Se o número total de mulheres em cada grupo tem que ser o maior possível, então é correto afirmar que em cada grupo o número total de filhos que estarão representados será igual a qual desses daqui? Bom, pessoal, vamos lá. Tomando as informações aqui do texto, veja que ele está dizendo que assim, para essa ação social pretende-se distribuir em grupos todas essas 288 mulheres que estão cadastradas nesse programa social aqui de determinado município. Então, observe, nós temos aqui um total de mulheres cadastradas de 288 mulheres. É necessário distribuir todas essas 288 mulheres aqui em grupos. Então, se a gente vai distribuir essas mulheres aqui em grupo, a gente vai dividir todas elas aqui numa quantidade G de grupos, colocando aqui uma quantidade M de mulheres em cada grupo. Então, observe, nós vamos pegar esse total de 288 mulheres, dividir aqui em uma quantidade G de grupos que a gente ainda não sabe qual é, colocando o mesmo número M de mulheres aqui em cada grupo. O texto informou para a gente que nós temos aqui 120 mulheres com apenas um filho. Então, são 120 mulheres com um filho. E as demais com 2 filhos cada. Então, quantas são as mulheres que têm 2 filhos? Se o total de mulheres que nós temos aqui cadastradas são 288 e nós temos 120 aqui que tem um filho, para a gente saber quantas que tem 2 filhos, é só pegar esse total que é 288 e retirar essas 120 que tem um filho. Então o que sobra aqui que vai ser 288 menos 120, que vai dar 168, é a quantidade de mulheres que têm 2 filhos. Agora observe. Ele falou que, para tanto, a gente deve dividir esse grupo aqui colocando X mulheres com apenas um filho em cada grupo e Y mulheres com 2 filhos em cada grupo. Então, nós vamos pegar essas 120 mulheres aqui com um filho e nós vamos dividir essas mulheres nessa quantidade G de grupos, de tal forma que em cada um desses grupos aqui nós vamos ter X mulheres com um filho. A mesma coisa aqui, nós vamos pegar essas 168 mulheres aqui com 2 filhos, a gente vai dividir nessa quantidade G de grupos, colocando em cada um desses grupos essa quantidade Y mulheres aqui com 2 filhos. Então a gente tem que pegar todas essas mulheres, dividir em grupos, mas cada grupo tem que ter X mulheres com apenas um filho e Y mulheres aqui com 2 filhos. Só que ele falou aqui agora, se o número total de mulheres aqui em cada grupo tem que ser o maior possível. Aqui, pessoal, eu penso que cometeu um erro aqui nessa digitação, alguma coisa aqui, porque isso aqui não pode ocorrer da forma como está aqui. Veja bem, se o número total de mulheres em cada grupo tem que ser o maior possível, ora, o maior número possível de mulheres que a gente pode colocar em cada grupo vai ser o total de mulheres, que é 288. Então, se a gente colocar aqui essas 288 mulheres aqui no grupo, nós teremos apenas aqui um grupo com as 288 mulheres. Sendo que dessas 288 mulheres, nós vamos ter aqui 120 mulheres aqui com um filho e 168 mulheres aqui com 2 filhos. Ele quer saber em cada grupo qual que é o número total de filhos que serão representados. Então é só pegar essas 120 mulheres que nós temos aqui com um filho, então 120, multiplicar pelo número de filhos que ela tem, que é 1, 120 vezes 1, então nós vamos ter 120 filhos aqui nesse grupo, mais ainda essas 168 mulheres aqui com 2 filhos cada, então 168 mulheres, vezes os 2 filhos, isso aqui vai dar um total de 336. Então, se a gente somar tudo isso aqui, nós vamos ter um total aqui de 456 filhos. Veja, nós não temos essa resposta aqui. Então, eu penso que aqui teve um erro aqui na digitação, alguma coisa aqui foi cometida de errado. Então, eu penso que talvez pode ser, se a gente no lugar de colocar mulheres em cada grupo, se a gente tirar aqui mulheres e colocar aqui o total de grupos é que tem que ser o maior possível. Então, se o número total de grupos é que vai ser o maior possível. Ou ainda, se a gente tirar o maior e no lugar a gente colocar menor, ficar... Se o número total de mulheres em cada grupo tem que ser o menor possível, aí sim a gente consegue achar a resposta que a questão quer.
eu vou considerar que vai ser o número total aqui, ó, de grupos aqui que tem que ser o maior possível. Mas veja bem, isso não está escrito na questão. Eu estou considerando para poder chegar à resposta que a questão quer, que o gabarito oficial aí da VUNESP deu. Então, vou considerar que é o número total aqui, ó, de grupos é que tem que ser o maior possível. Mas se a gente também considerar que vai ser o número total de mulheres em cada grupo é que tem que ser o menor possível, para que o número total de mulheres em cada grupo seja o menor possível, é necessário que o número total de grupos seja o maior possível. Então, eu preciso considerar ou que o número total de grupos é que vai ser o maior possível, ou que é o número total de mulheres em cada grupo que tem que ser o menor possível. Da forma como está aqui, a gente não chega à resposta. Nós vamos chegar em 456. E isso aqui está errado. Então, repare bem. Nós vamos pegar todas essas mulheres e nós vamos dividir aqui, ó, em grupos. Se a gente vai dividir essas mulheres aqui em grupos, todas elas vão ser divididas, então significa que nenhuma mulher vai ficar de fora. Se nenhuma mulher vai ficar de fora, então essas divisões aqui são exatas. Portanto, esse número de grupos que a gente está fazendo a divisão aqui, ele precisa ser um divisor desses números. E é necessário que seja o mesmo divisor, portanto é um divisor que é comum. E como precisa ser o maior número possível de grupos, então esse número G de grupos que a gente está procurando aqui tem que ser o maior divisor comum. Assim nós vamos estar procurando o máximo divisor comum entre esses dois números, 120 e 168. Para a gente determinar esse máximo divisor comum entre esses dois números, a gente vai utilizar um procedimento parecido com o cálculo do mínimo multicomum. A gente pega esses dois números e escreve aqui embaixo, colocamos aqui uma barrinha vertical. E agora a gente precisa pensar em um número que a gente pode colocar aqui, que seja possível dividir esses dois números aqui ao mesmo tempo. Então, qual é o número que eu posso colocar aqui que dá para dividir 120 e 168 ao mesmo tempo? Como os dois números aqui, ó, são pares, dá para a gente dividir os dois aqui, ó, por 2. 120 dividido por 2 aqui vai dar 60. 168 dividido por 2 aqui vai dar 84. Ainda dá para dividir por 2. 60 dividido por 2 vai dar 30. 84 por 2 vai dar 42. Ainda dá para dividir por 2. 30 por 2 vai dar 15. 42 agora por 2 vai dar 21. Agora não dá mais por 2. Então qual é o número que eu posso colocar aqui que dá para dividir 15 e 21 ao mesmo tempo? Dessa vez dá por 3. 15 por 3 aqui vai dar 5, 21 por 3 vai dar 7. Agora não dá mais por 3, então qual é o número que eu posso colocar aqui que dá para dividir esses dois números ao mesmo tempo? Dessa vez nenhum número exceto 1. Quando a gente chega nessa situação de que não é mais possível dividir esses números aqui por nenhum número que não seja 1, então aqui encerra o cálculo de nosso máximo divisor comum, que vai ser o produto desses números que ficarão à direita de nossa barrinha vertical. Então é só multiplicar isso aqui, ó. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 3, 24. Assim, o máximo divisor comum entre esses dois números, 120 e 168, é 24. Esse é o maior número que a gente pode fazer para dividir esses dois números ao mesmo tempo. Ou seja, é o maior número G que a gente está procurando aqui, a maior quantidade de grupos. Então, essa quantidade G de grupos aqui vai ser esse máximo divisor comum, que é 24. Então, nós vamos ter aqui, ó, 24 grupos. Dessa forma, ao pegar essas 120 mulheres que têm um filho, dividir aqui em 24 grupos, cada um desses 24 grupos vai ter quantas mulheres? É só fazer 120 dividido por 24. E quanto que é 120 por 24? Basta a gente olhar aqui na nossa fatoração aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, 120. Ao dividir por 24, a gente encontrou aqui, ó, 5. Então, 120 por 24 aqui nós encontramos 5 mulheres aqui com um filho. Agora, cada grupo vai ter quantas mulheres aqui com 2 filhos? Da mesma forma, vamos pegar essas 168 mulheres, que é o total de mulheres com 2 filhos, dividir aqui, ó, em 24 grupos. Então, 168 dividido por 24, 168 por 24, que deu 7. Então, 168 por 24, nós vamos ter 7 mulheres com 2 filhos. Como ele quer saber em cada grupo qual é o número total de filhos que estão representados, então repare, em cada grupo nós temos 5 mulheres com um filho e 7 mulheres com 2 filhos. Assim, se a gente pegar essas 5 mulheres aqui com filho, multiplicar pelo número de filhos que ela tem, que é 1. Então, 5 vezes 1, nós vamos ter aqui um total de 5 filhos. Nós temos também 7 mulheres em cada grupo que tem 2 filhos. Então, pegando essas 7 mulheres aqui, multiplicando pelo número de filhos que ela tem, que é 2, 7 vezes 2 vai dar 14. Assim, no total aqui vai dar quanto? Somando 5 com 14, nós vamos ter aqui 19 filhos que estão representados em cada grupo. Então, é exatamente o que a questão quer saber. Então, é correto afirmar que em cada grupo, o número total de filhos que estão representados vai ser 19. E essa resposta, sim, a gente tem aqui na letra B. Mas eu penso que aqui teve essa falha, e é uma falha grave, então aqui foi um erro de digitação, mas que comprometeu a resolução da questão. Não é possível resolver como está aqui. Então eu penso que essa questão deve ser anulada.
O que você acha? Me conta aí nos comentários. Foi eu que errei, a banca errou. O que vocês acham? Diz aí pra mim, beleza? Mas foi uma bela questão, não foi, gente? É isso aí, pessoal. Gostaram? Então deixe um like, compartilhe e comente, porque dessa forma poderemos continuar ajudando muitas outras pessoas que gostam e que também precisam estudar matemática, beleza? Valeu, gente, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!